Olá, pessoal, bem-vindos a mais um pouquinho de bate-papo, bem-vindos ao canal. Vamos hoje falar um pouquinho sobre um assunto que não é bem uma pergunta, né? Eu não trouxe uma pergunta que alguém fez para mim diretamente, mas é um assunto que sempre vem à tona, que é inclusive abordado nos livros do Abraham e causa muita dúvida aí para algumas pessoas. Os termos que eles usam, né? Criação por intenção, criação deliberada por intenção ou criação por omissão. Então, antes de falar sobre o que é criação por intenção deliberada ou criação por omissão, a gente tem que deixar bem claro aqui o seguinte: criamos a nossa própria realidade, ou seja, você cria a sua própria realidade. Porque se ainda tiver aí um pouquinho de dúvida em relação a isso, talvez o que eu vá falar aqui não faça muito sentido para você. Mas sim, você cria a sua própria realidade, cada pedacinho dela. E uma coisa que às vezes também me chama um pouco a atenção quando eu estou conversando com as pessoas é o seguinte: às vezes fica aí uma falsa interpretação de que a gente só está criando alguma coisa quando a gente está, por exemplo, lá fazendo as nossas listas de desejos, ou quando a gente está fazendo uma visualização, ou pensando no desejo, ou fazendo alguma prática para me conectar com o meu desejo realizado. E no resto do dia, né, ou seja, no meu dia a dia, né, nos meus outros momentos do dia, eu não estou criando, eu apenas estou ali interagindo com as coisas que estão acontecendo. Uma falsa premissa e das boas. Porque nós estamos criando o tempo todo. A criação acontece a cada batida do coração. Então, você não está criando apenas quando você está pensando nos seus desejos. Você está criando o tempo todo. Tudo o que está sendo manifestado na sua vida diariamente está sendo criado por você. Às vezes parece que as coisas não mudam, né? A gente está ali meses e meses, às vezes anos e anos na mesma situação e fala, não é possível que eu estou criando isso. Mas sim, está. Então, o quanto antes você relaxar na ideia de que é você que cria a sua própria realidade, mais fácil vai ficar para você, ok? Então, bora lá. O que é, então, a tal da criação por omissão? Ou também, né, vamos falar da criação por intenção ou criação deliberada. Como eu disse, o tempo todo você está criando. E como você cria? Com projeção de pensamentos. Então, a criação, ela é feita através de projeção de pensamentos. E você tem duas formas de fazer isso. Funcionar aí nos pilotos automáticos, funcionar nisso que já está aí, né, dentro da sua cabeça, que você veio comprando e acumulando ao longo da sua vida física, ou intencionalmente, deliberadamente começar a projetar pensamentos na direção daquilo que você deseja, na direção de como você gostaria que fossem as coisas aí na sua vida, ok? Quando a gente fala de criação por omissão, o que está acontecendo aqui? Nós já falamos, pensamento cria, você cria sua realidade e cria através do pensamento. Mas é muito complicado controlar os pensamentos. Então a gente tem uma dica e tem um truque para facilitar as coisas, né? Que é o nosso sistema de orientação emocional. Eu falo muito disso aqui, falo muito através, né, das traduções aí que eu trago dos Abraham. Eles falam muito sobre isso, que é a base realmente da nossa comunicação com o nosso ser superior, com o nosso eu interior, com o nosso ser não físico, as nossas emoções, o nosso sistema de orientação emocional. Então, quando eu estou atento a como eu estou me sentindo no meu dia a dia, mesmo que eu estou projetando pensamentos ali no piloto automático, estou ali trabalhando, dirigindo, conversando, se eu percebo como eu estou me sentindo, eu vou ter a clareza de qual é o padrão de pensamentos que eu estou ali, ó, emitindo. Pode ser um piloto automático, não tem problema, mas eu vou ter a clareza do padrão vibracional daqueles pensamentos. De novo, né? Se é uma emoção mais densa, mais pesada, aquele padrão de pensamentos está projetando na minha vida a criação de coisas que não são muito interessantes para mim. E isso seria criação por omissão. Ou seja, eu estou jogando ali os pensamentos, esses pensamentos estão se transformando em coisas e depois eu fico ali lidando com a realidade sem saber que fui eu mesmo que criei aquilo com o meu padrão de pensamentos. Isto é a criação por omissão, ok? De uma certa forma, eu me coloco ali numa posição de omissão. Eu não estou prestando atenção em como eu estou me sentindo,
Estou projetando aí os pensamentos, muitas vezes no piloto automático, replicando o que eu tenho ouvido por aí, me associando a isso, me alinhando vibracionalmente a isso e não percebendo que estou recebendo uma resposta emocional que me diz que este padrão de pensamentos não é muito legal, mas mesmo assim eu continuo, não presto muita atenção em como estou me sentindo e as coisas começam a acontecer de forma não muito legais na minha vida, né? E aí eu entro praticamente num círculo vicioso, porque atraí uma coisa ruim, observo aquilo, aquilo me machuca, continuo falando sobre aquilo e continuo recriando aquilo. Então, isto é a criação por omissão. O que seria então a criação por intenção, a criação deliberada? Pegar as rédeas, né? O poder está nos nossos pensamentos. O poder está nos nossos pensamentos. Então, quando eu percebo que eu estou emitindo pensamentos que estão provocando uma emoção mais densa, mais pesada em mim, eu posso parar naquele momento e me perguntar: o que eu estou pensando aqui para me sentir assim? Essa é a primeira pergunta que vai trazer um pouquinho de clareza para você. E aí, então, você percebe qual é o padrão de pensamentos ou ao que você estava dando a sua atenção, e sim, você pode fazer uma escolha de direcionar o seu pensamento para aquilo que é mais interessante para você, sempre falando sobre o que você deseja e por que você deseja aquilo, como você gostaria que fosse a sua vida, como você gostaria que as coisas funcionassem aí a seu favor. A criação por intenção é realmente você tomar as rédeas aí, né, da forma de prestar atenção na forma como você está se sentindo e principalmente ter a intenção de mudar o rumo dos seus pensamentos. Porque às vezes a gente percebe, estou numa emoção um pouco mais densa, percebo que estou ali de repente funcionando num padrão de crenças mais denso, percebo que estou observando a realidade manifestada e ela está me machucando, eu percebo. Mas eu fico travada no lugar. É como se alguma coisa me segurasse ali e não me deixasse ir adiante. E é justamente neste momento que você tem que dar uma paradinha, relaxa um pouquinho e fala para você mesmo, né? E fala ali dentro da sua cabeça: eu posso pensar diferente. Eu tenho o poder de pensar diferente. Às vezes a gente acha que os pensamentos estão pensando a gente, né? Que fica aquele looping de coisas, mas é só parar um pouquinho e respirar, respira fundo, 2, 3 vezes, respira fundo um pouquinho e retome de volta o poder. Afinal de contas, você pensa os seus pensamentos ou os seus pensamentos pensam você, né? Então, é só prestar atenção aí quando você está jogando todo o seu poder em tudo isso que está aí acontecendo ao seu redor e não está prestando atenção em como você está se sentindo ao observar tudo isso. Então, cuide-se, preste atenção em como você está se sentindo ao longo do seu dia. Você vai perceber em qual padrão de pensamentos você tem funcionado. E eu gosto sempre de falar, né? Um pouco a pouco, um pouco por dia, vá direcionando os seus pensamentos para aquilo que você mais deseja, para que as coisas comecem a acontecer ao seu redor. Então, intenção deliberada ou criação deliberada é realmente você projetar os seus pensamentos, e você tem o controle sobre os seus pensamentos, ok? É você projetar os pensamentos na direção das coisas que fazem você se sentir bem. E quando você perceber que está projetando aí pensamentos, funcionando dentro de um padrão que realmente não está sendo agradável a você, descarte. Você não tem que continuar pensando como todo mundo pensa. Não é porque todos aí ao seu redor têm um tipo de pensamento, crença a respeito de um assunto. Se aquilo está machucando você, descarte. Porque a melhor relação que você pode ter no universo é entre você e o seu ser interior. E esta relação, você percebe a harmonia dela pelas emoções que você está sentindo. Então, comece a soltar os remos, comece a se afastar em pensamento, comece a se afastar das coisas que realmente estão pesando na sua vida. Solte, comece a soltar este peso e volte-se para o bem-estar que é natural em você. E aí sim, né? Criação deliberada, criação por intenção e realmente assumir o poder aí de criar uma vida mais leve, mais agradável, mais gostosa, que realmente, né, foi para isso que nós viemos, né? Mas a gente acaba se perdendo um pouquinho no caminho
quando a gente não percebe que está funcionando nos pilotos automáticos. Então, sempre pedindo por mais leveza, mais clareza e mais facilidade. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha, né, trazido um pouco mais de alívio e clareza aí para vocês. Na próxima quinta tem mais e eu espero vocês. Até lá!